Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: acontecerá um golpe militar no Brasil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo, como é de praxe, tradição, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio, a sua ajuda é fundamental para a gente continuar esse trabalho, essa trincheira marxista na batalha de ideias. O Brasil, dentre os vários problemas que se colocam na conjuntura, tem um deles como central a questão militar. Como bem fala o Pedro Mari e o André Ortega, o partido fardado voltou ao centro da cena política brasileira. O governo Bolsonaro tem mais de 3.000 militares no governo. É o governo mais militarizado da história da República, mais inclusive que a ditadura empresarial militar. Os militares têm papel central na política e seja quem é contra o governo Bolsonaro, quem é oposição, seja quem é situação, busca interlocução com os militares, considerando eles uma mediação política indispensável. Então, recentemente foi publicado que o ministro Gilmar Mendes buscou conversar com o comandante-geral do Exército. Haddad e Marcelo Freixo já pediram para os militares dar um fim ao governo Bolsonaro, restaurar a democracia. Ciro Gomes, Flávio Dino e tantos outros vivem fazendo aceno para os militares, tentando chamar os militares para uma posição anti-bolsonarista. O que todos esses atores políticos admitem, a partir disso, é que existe um controle dos militares da cena política. É impossível pensar a conjuntura brasileira, fazer uma análise de conjuntura, sem considerar a questão militar. Quem faz, desconsiderando o papel dos militares, é equivocado. Assim como alguns discursos na esquerda, agora cada vez mais em baixa, falam que não, os militares que estão no governo não representam as Forças Armadas. As Forças Armadas são profissionais, são técnicas, elas foram profissionalizadas durante a ditadura e não vão representar ameaça à ordem institucional, constitucional. Quem fala isso está delirando, né? Porque os militares, desde a prisão do ex-presidente Lula, quando o Vilas Boas foi lá ameaçar o STF em caso de prisão do Lula, se colocam cada vez mais como protagonistas da cena política, com posições autônomas e pressionando os outros poderes do Estado burguês que não estão plenamente sob o seu controle. Então veja, a partir disso se pensa toda uma questão se existirá ou não possibilidade de um golpe militar no Brasil. Só que essa é uma falsa questão. Aí alguém pode estar pensando assim, pô, Jonas, como é uma falsa questão? Tu colocou no título do vídeo. É o que os jovens chamam de clickbait, que é tipo, você solta um título. Na real, não é isso. Eu quero chamar a atenção como esse raciocínio é falso a partir da seguinte premissa. Primeiro, uma questão teórica mais ampla. A esquerda brasileira hoje passa por um fim de um ciclo. O ciclo democrático popular, liderado pelo PT, que foi abertamente, vergonhosamente derrotado por uma ofensiva da classe dominante que continua vigente. E até agora não tivemos um ciclo de ascensão das lutas populares para forjar novas organizações, novas lideranças, novos teóricos da esquerda, da classe trabalhadora de maneira geral. Isso faz com que a capacidade de inovação teórica, inovação política da maioria dos militantes que estão atuando seja restringida. Então há uma tendência nesses momentos em que o velho morreu e o novo não nasceu, em pensar a política, pensar a conjuntura política fazendo referências anacrônicas e formais ao passado. Então, por exemplo, é muito comum fazerem análise do impedimento de Bolsonaro fazendo referência ao governo Collor, ou então impeachment de Dilma. Então muitos pensam assim, olha, quando o governo Bolsonaro chegar numa popularidade abaixo de 10% ou abaixo de 15%, a gente vai conseguir derrubar ele. O Rodrigo Maia vai dar abertura ao processo de impeachment. Então é como se a conjuntura política do governo Collor, a conjuntura política da derrubada de Dilma fosse exatamente a mesma. Ou então, o que é pior, muito mais anacrônico e bizarro, pensam a conjuntura brasileira como uma repetição da conjuntura da Alemanha pré-nazista, para defender essa ideia de frente popular, de união com a FHC, que é uma coisa meio estranha, né? A FHC não mobiliza ninguém, nem controla nem o próprio partido dele mais, o PSDB, mas lá à frente com a FHC, com Luciano Huck, com Sérgio Moro. Já tem gente na esquerda que fala que não pode criticar Sérgio Moro, que agora é o momento da frente ampla.
Então pensa um cenário político como se fosse uma repetição da Alemanha, em que, segundo dizem, os comunistas se negaram a fazer aliança com a social-democracia e por isso o nazismo subiu ao poder. Uma visão reducionista, simplista, equivocada, que desconsidera alguns elementos básicos, como os social-democratas não queriam aliança com os comunistas. Eles, inclusive, onde era um governo, combatiam mais os comunistas do que os nazistas, nos governos provinciais, que seria o equivalente aos nossos governos estaduais. Então a primeira coisa a ser dita é que essas análises históricas, que na verdade não são nem análises, são perspectivas anacrônicas e formalistas, elas estão todas equivocadas e mais atrapalham do que ajudam. Se a gente for pegar uma cena política para fazer uma comparação, guardar as devidas particularidades entre a situação atual do Brasil e outro momento da nossa história, é o momento de 45 até 64. Por quê? Veja, em 1945, Getúlio Vargas é derrubado do governo com o papel central dos militares, para dar o fim ao governo do Getúlio Vargas. Depois, o Eurico Gaspar Dutra, também um militar, foi eleito presidente. Depois o Getúlio Vargas volta. Quando o Getúlio Vargas volta, em todo aquele movimento nacionalista que existia na época, nos anos 50, como a campanha pela criação da Petrobras, o petróleo é nosso, os militares, uma ala nacionalista dos militares, teve papel central. Então, publicamente, você tinha a atuação de uma ala mais nacionalista e de uma ala mais liberal, mais pró-Estados Unidos nas Forças Armadas. O pai do FHC, inclusive, que era general, teve um papel muito importante na defesa da Petrobras, né? Ele deve ter muito desgosto, talvez, do filho, sua atuação política atual. O Getúlio Vargas é derrubado, também com um papel importante de um setor das Forças Armadas. Quando o JK é eleito, outro setor das Forças Armadas tenta um golpe de Estado, que é impedido com a liderança do Marechal Teixeira Lott, que comanda o movimento nacionalista nas Forças Armadas para garantir a posse do Juscelino Kubitschek, para garantir a vigência da Constituição. E, como a gente sabe, o Jânio Quadros é eleito, pouco tempo depois renuncia, também por pressão militar. O João Goulart, que era vice-presidente e deveria assumir, os militares tentaram proibir ele de assumir, veio a campanha da legalidade e por aí vai. O que é importante? De 45 até 64, os militares não tinham tomado o poder, mas eles eram protagonistas na cena política. Então todos os partidos populares, o PCB, que era o maior partido marxista, socialista do Brasil, o PTB de Jango, de Brizola, de Getúlio Vargas, o PSD, a UDN, todos os partidos procuravam o apoio de setores militares, procuravam trazer os militares para sua linha política. E os militares tinham um papel central na estabilidade do governo, na derrubada do governo, em cumprir a Constituição e não cumprir a Constituição. Então eles eram um ator político central. Essa é a situação atual. Os militares são um ator político central. Não dá para fazer nenhum cálculo político de impeachment de Bolsonaro, de derrubada do programa do Paulo Guedes, sem levar em conta os militares. O que é que isso significa? Colocar em termos se os militares vão dar um golpe ou não, pode escamotear o que é central, que é uma mudança de padrão na atuação política dos militares, que começa a aparecer já no começo dos anos 2000. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uma entrevista muito boa da revista Ópera com um professor que é estudioso da questão militar, que mostra como os militares passaram a voltar à cena pública, a atuar publicamente, a formular políticas, e aí não que as formulações sejam boas, né? Porque tem muito militar olavista, militar que acredita em marxismo cultural, em globalismo e por aí vai. Mas passaram a formular claramente políticas, buscar um sentido de justificação político-ideológica para uma volta ao primeiro plano dos militares na política brasileira. Isso se acelera com junho de 2013 e, em seguida, com o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma. Então veja, o X da questão é quais são os objetivos políticos do partido fardado, dos militares, como é que se configura a relação entre exército, marinha e aeronáutica, até porque no governo Bolsonaro o protagonismo é do exército, então qual é a relação das outras forças armadas, o exército se sobrepõe a todas elas,
até porque o Exército tem um contingente de soldados muito maior, enquanto movimento político é muito mais importante uma força que tem capacidade de ocupação por terra como o Exército do que, por exemplo, a Marinha, um país como o Brasil. Qual é a ideologia, qual é a formação política dos militares que estão no governo Bolsonaro? Existe ou não uma ala legalista nas Forças Armadas hoje com atuação concreta? E aí, por favor, ninguém venha me citar o Santos Cruz, né? O Santos Cruz ele faz o papel do policial bom e do policial mau. O Heleno faz o papel do policial mau, o Heleno ou qualquer outro do governo Bolsonaro, e o Santos Cruz faz o papel do policial bom para, de novo, quem é oposição confia num suposto setor legalista que é representado pelo Santos Cruz, mas e mais quem? Quem é a situação apela aos militares do governo, mas não existe ala nas Forças Armadas composto só por um sujeito. Se o Santos Cruz, se ele realmente é oposição ao governo Bolsonaro, coisa que eu duvido bastante, eu acho que ele conscientemente ou não, ele é uma voz isolada que serve para fazer justamente essa ilusão do policial bom, do policial mau, do militar bom, do militar mau. Se ele não é um instrumento do governo Bolsonaro, quem mais está com ele? Ele tem apoio de outros generais? Ele tem apoio? Como é que se comporta os militares da reserva? Como é que se comporta, por exemplo, o clube militar, as associações de militares da reserva? Percebe? Não existe configurada uma outra ala aparentemente. Mas por que não? É possível criar? Ou seja, o cenário concreto para se pensar a questão militar na conjuntura brasileira é: quais são os objetivos dos militares? Quais são as contradições que se colocam dentro desse partido fardado? A que classes sociais, a que frações da classe dominante eles respondem diretamente? Qual é o papel deles frente ao imperialismo? E as possibilidades, as tendências históricas de reação frente à luta popular contra o bolsonarismo e tudo que ele representa, especialmente o programa econômico antinacional e antipopular comandado pelo Paulo Guedes. A questão é pensar concretamente os determinantes da luta de classes, da luta política e o papel dos militares, para aí traçar táticas de atuação. Eu defendi na live que eu fiz com o Glauber e Sabrina Fernandes, que deve estar aparecendo a imagem por aqui em algum lugar e que vai estar na descrição do vídeo, que deveria ser um papel da esquerda mudar a tática em relação aos militares. Em vez de estar fazendo elogios públicos para tentar atrair um certo setor militar, como vem fazendo Ciro Gomes, Dino e por aí vai, sem dar nenhum tipo de resultado, a gente deve começar um processo de propaganda em que todo o descalabro, toda a tragédia do governo Bolsonaro cair na mão dos militares. Que a baixa popularidade de Bolsonaro se reflita numa baixa popularidade geral da instituição militar frente ao conjunto da população. Por quê? Enquanto medida de atuação tática, quanto menor é a popularidade das Forças Armadas, menor é a possibilidade de adesão de vários setores da classe dominante, da sociedade civil, a um projeto de ruptura total com a ordem constitucional burguesa e instalação da ditadura militar. Só que esse debate passa por uma análise concreta desses elementos que eu coloquei. Então, quando a gente diz assim, não tem possibilidade de golpe. Por quê? Porque os militares de hoje são diferentes de 64. Sim, são diferentes, mas isso não diz muita coisa. São diferentes em que sentido? Em que aspecto? Qual é a diferença? Ou então quando se diz, hoje em dia não haveria apoio internacional para um regime militar. Isso é mentira. A Bolívia está com um regime semi-militar depois de um golpe de Estado e está tendo muito apoio. A Venezuela recentemente teve uma tentativa de golpe militar comandada pelo Juan Guaidó, né, com apoio de alguns poucos setores do exército, foi rapidamente desmontada, mas os Estados Unidos estava pronto para reconhecer. No Equador, há poucos meses atrás, a gente viu uma revolta popular que o presidente se armou junto com os militares e mandou o exército para a rua contra a população. No Chile, a gente viu a mesma coisa. O Sebastián Piñera, frente ao maior nível de protestos desde a era Pinochet, simplesmente mandar os militares para cima da população. Então a gente tem várias experiências de ou tentativa de golpe, ou governos constitucionais burgueses em que, em momento de abalo da legitimidade, as Forças Armadas foram chamadas ao primeiro plano da política. Isso não é um problema para os meios liberais, isso não é um problema para o Estadão, para a Folha de São Paulo, para a Globo, para a Human Rights Watch, essas ONGs aí imperialistas que adoram falar merda de Cuba, da Venezuela, percebe? A própria Bolívia, quem é que fala da Bolívia? Ninguém fala da Bolívia, a não ser a esquerda. Se não for o site do PCB, Brasil de Fato, Ópera Mundi, Revista Ópera, Jacobin Brasil, onde é que você vê falando da situação da Bolívia, do pós-golpe?
Aliado a isso, o capital, ele não tem problema nenhum com ditadura, né? Eu acho que isso já ficou muito claro, que o capital ele existe para lucrar. A taxa de lucro estando garantida, não existe problema nenhum para os capitalistas. Inclusive, um regime militar tendencialmente seria bom para eles, porque mataria todo protesto sindical, toda organização sindical, toda organização popular, jogaria para baixo o valor da força de trabalho e possibilitaria no imediato taxas de acumulação de capital, taxa de lucro muito alta. Então, esse argumento de a situação internacional não permite, isso também não se sustenta. O que não significa que vai acontecer um golpe amanhã. Até porque, diferente do período de 45 até 64, os militares eles tinham protagonismo na cena política, mas não eram governo. Agora eles já são governo. E a tendência de toda a força política que se aproxima do poder é tentar controlar cada vez mais o poder. Como fala o próprio General Mourão, inclusive. O General Mourão, numa entrevista há algum tempo atrás, falou que não se tratava de golpe militar, mas sim de aproximações sucessivas para o poder. Ou seja, controlar cada vez mais aparatos estratégicos do Estado, colocar-se cada vez mais como interlocutor privilegiado de diversos setores da burguesia, normalizar o seu controle do aparato do Estado em vários setores da sociedade civil burguesa, para a partir daí ter um controle estratégico do Estado e colocar em andamento o projeto estratégico dos militares, que se enxergam como uma força moralizadora, os representantes por excelência da pátria, da nação, da brasilidade, como a encarnação da continuidade do Estado brasileiro contra a classe política e os partidos corrompidos, individualistas, não patriotas e por aí vai. Então a gente precisa urgentemente pensar com maior concretude a questão militar e que tática de atuação e que estratégia de comunicação a gente vai ter com a maioria da população no hoje, no agora, para reduzir a possibilidade de controle do poder político pelos militares, percebe? Além de outras questões que eu não posso falar em vídeo, porque senão o general Heleno vai mandar, né, o GSI me prender, como por exemplo, é possível a esquerda ter alguma influência hoje nos quartéis? É possível criar um racha nessa base bolsonarista que está nos quartéis? Enfim, temáticas da atuação menos pública, por assim dizer, da esquerda no trato da questão militar. São essas questões concretas que a gente tem que pensar. Reduzir a questão a vai existir golpe ou não vai existir golpe não responde o avanço do Partido Fardado e até onde ele vai, como ele vai e a que interesses ele vai representar. Então, esse debate se vai ter golpe, se não vai ter golpe, ele é muito mais esconde a realidade do que ajuda a pensar a realidade. Nesse sentido, convido todos vocês, além de ler os materiais que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, a ler com muita atenção o livro do Pedro Marin, do André Ortega, O Partido Fardado. Inclusive, eu usei de base muitas reflexões do livro nesse vídeo, que, a meu ver, colocam de forma concreta, com base num fino realismo político, como a gente deve pensar a questão militar na atual conjuntura brasileira. Aliado a isso, reforço de novo, pedir para vocês lerem a entrevista que eu vou colocar aqui na Revista Ópera, feita com um professor especialista em questão militar, que está lançando um livro agora sobre guerra híbrida e os militares, que é muito esclarecedor sobre a perspectiva de movimento político, como os militares pensam, qual é a sua formação, qual é a sua doutrina política, como eles se veem enquanto corporação e atuam enquanto corporação. Pensar concretamente a questão militar no Brasil é fundamental, porque veja, se em 1964 ninguém poderia se dizer surpreso com o golpe que veio, nas condições atuais do Brasil, especialmente, ninguém pode se dizer surpreso no dia que encontrar os coturnos, fuzis e tanques nas ruas, se isso acontecer. Não vai ser surpresa para ninguém, ninguém pode alegar surpresa, ninguém vai poder alegar que não esperava isso. Esse é o momento agora de estudar, de pensar concretamente e de traçar táticas de atuação e de comunicação para dar uma resposta ao problema. É isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, conferir os materiais na descrição do vídeo. Chama atenção para isso, todo vídeo tem material na descrição. Ouvir o Revolu Show,
prestar atenção nos cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.